ideia de que a vida precisa se adaptar ao trabalho começa a dar lugar à nova lógica, a de carreiras que dialogam com a vida real das pessoas. Essa é a base do conceito de carreira life-centric. Já ouviram falar, gente? Uma abordagem que considera propósito, equilíbrio, desenvolvimento e bem-estar como elementos centrais da trajetória profissional. Para falar sobre esse tema, eu convido ao palco ela que é sócia e diretora de pessoas, culturas e insights da Companhia de Talentos, com a palestra Carreira Life-Centric, a nova lógica do trabalho. Recebam ao palco do Vitude Summit, ela, Danilka Galdini! Maravilhosa! Tô animadíssima para ver sobre esse tema. Bem-vinda. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Vamos lá. Vou começar aqui. Mari já me apresentou, então vou só fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, bem branca, tenho 1,68 m, tenho cabelos curtos, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestida aqui com uma calça caramelo, uma blusa azul marinho e óculos vermelho, tá bom? Tenho 15 minutos para falar de um tema que eu acho extremamente relevante para todas as organizações, que é falar sobre pessoas, né? Vou tentar ser aqui bem enxuta, bem assertiva, mas também já aviso para vocês que no último slide tem o link do e-book que a gente fez aqui com os resultados da pesquisa que eu vou mostrar, então acho que vai ajudando aí vocês também a entenderem um pouco mais dos dados que a gente vai trazer, tá bom? Falar de pessoas hoje é essencial, acho que quando a gente olha para tudo que já foi falado aqui na parte da manhã e agora aqui nessa parte da tarde, a gente vê o quanto é importante a gente olhar e entender o que as pessoas estão pensando aí sobre o mundo do trabalho, né? O que a gente viu nesses últimos anos? A gente viveu uma montanha-russa de emoções, né? Se a gente pensar nesse um pouquinho antes da pandemia, no pós-pandemia, a gente veio assim repensando muito as nossas vidas, repensando as nossas escolhas, e isso, sem dúvida alguma, impactou o mundo do trabalho, né? Então, quando a gente olha aqui, deixa eu só... Eu vou usar, só para vocês... Calma aí, pessoal, calma aí que eu vou me adaptar aqui com o time do passador. O que eu vou trazer para vocês é o resultado da pesquisa Carreira dos Sonhos, eu vou usar ela como base. A Carreira dos Sonhos é um estudo que a gente já realiza há 24 anos na Companhia de Talentos. Esse ano, na última edição, que foi de 2025, contou com mais de 73 mil respondentes, e esses respondentes a gente divide entre jovens, média gestão e alta liderança, tá? O que eu vou trazer para vocês é o resultado desse público. Em alguns momentos eu vou sinalizar, isso é mais forte para o público jovem, isso é para média gestão, e isso é para alta liderança, tá bom? Então, para a gente começar, o que é importante a gente entender, né? Quando a gente olha para as respostas da pesquisa, e quando a gente entende os movimentos que a gente vem vendo aí no mundo do trabalho, o que a gente identificou é que as pessoas elas estão pouco satisfeitas com as suas carreiras, né? E também 47% aqui satisfeitos com a sua organização. Então, a gente vem no movimento de repensar a vida, repensar as escolhas, repensar as nossas trajetórias profissionais, e o que a gente tem, o retrato que a gente tem hoje é 33% das pessoas dizem que estão satisfeitas com a sua trajetória, né, com a sua carreira, e 47% aí satisfeitos com a sua organização. Aqui já é um sinal para a gente, importante, para a gente entender, porque até a gente tem feito uns paralelos, né? Se a gente falasse aqui para todo mundo, se carreira fosse um aplicativo, e eu contasse para vocês, 33% das pessoas estão satisfeitas com o aplicativo Carreira. O dono do aplicativo Carreira teria que revisitar esse produto, porque alguém 33% satisfeito com este produto significa que ele não está bom o suficiente para estar no mercado, né? Então, aqui o que a gente tem que olhar e escutar as pessoas elas não estão satisfeitas e depois tem um outro trabalho. Por que elas não estão satisfeitas? A gente vai ter que entender um pouco melhor. Mas é esse o cenário que a gente tem. E além desse cenário, o que a gente já ouviu aqui
várias vezes, né? A gente tem um contexto de saúde mental, saúde emocional no mundo do trabalho que está bastante complexo. A gente vê nos últimos 3 anos um aumento no número de afastamentos e isso, sem dúvida alguma, impacta todas as decisões dentro da organização. Tá? Então, quando a gente olha um pouco mais para esses dois contextos da insatisfação com o mundo do trabalho, né, com a sua carreira e ainda com as organizações, e esse cenário aqui de saúde mental, a gente percebe que as pessoas começaram, sim, a partir daqui, repensar outras questões maiores do que só a sua carreira. O que a gente vê nos resultados da pesquisa é que as pessoas estão repensando o papel do trabalho. Isso não é desse ano, já vem aí uns 3 anos as pessoas olhando para isso, e o que a gente viu que aqui em 2025 ficou bastante marcado é o quanto as pessoas elas estão repensando o papel do trabalho, e esse papel do trabalho, o que aconteceu? O trabalho que sempre foi central na vida das pessoas, hoje deixa de ter este lugar. Ele deixa de ser um fim em si mesmo, que é o fato de eu trabalhar só eu trabalhar já significava reconhecimento, já significava satisfação, já significava identidade, né? E ele passa a ser um meio para a gente atingir o fim, que é os nossos objetivos. Tá? E quando a gente faz uma comparação dos últimos 10 anos, o que a gente percebeu é que o trabalho ele tem algumas questões que são iguais. O desejo por estabilidade, né, o trabalho ele tem esse lugar de estabilidade, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a grande mudança foi que as pessoas deixaram de falar que o trabalho é realização e prazer. Esta foi a grande mudança de 2015 para 2025. Tá? Então, hoje, o que a gente vê é que o trabalho ele continua sendo importante, não tem ninguém que diz que não quer trabalhar, que não quer ter realização, não é sobre isso. Mas as pessoas elas estão começando a colocar o trabalho num outro lugar. Ele deixa de ser central na vida das pessoas para ser uma parte importante, mas uma parte da vida das pessoas. Tá? E isso, gente, muda muito a maneira como a gente vai falar de atração, de engajamento, de reconhecimento, como a gente vai falar sobre a satisfação, pertencimento. Então, é importante a gente considerar essa mudança para que a gente possa tomar as decisões dentro das organizações entendendo isso. E esse olhar também para o trabalho, ele muda outros comportamentos dentro do mundo do trabalho. Né? E eu vou trazer para vocês 3 deles. Um que a gente chamou de um falou da pressão, o que a gente chamou de sucesso life-centric e o relação freemium. Tá? Vou começar aqui com o falou da pressão. A gente já tem dados mostrando o cenário complicado que a gente vive aí de saúde emocional, mas a gente tem outras informações para trazer para a gente essa certeza. Se alguém tem dúvida que está complexo, a gente traz aqui outros dados. Então, os dados aqui, desde 2019, a gente acompanha na Carreira dos Sonhos a frequência com que as pessoas sentem algumas emoções, tá? Como, por exemplo, preocupação, cansaço e ansiedade. Esse dado aqui é do 2025 e o que a gente vê é que todas as gerações, se a gente faz recorte por gerações, elas sentem com frequência alguns desses comportamentos. Mas entre o público mais jovem, milênios e geração Z, esse índice é bem alto. Né? O que é uma preocupação? Gente, preocupação e ansiedade por si só nunca é ruim. Ela pode ser um motor também, um incentivo. O problema é que aqui as pessoas estão dizendo que elas sentem todos os dias. Tá? E isso é preocupante. E tem um outro dado aqui de pesquisa também, que é da School of Life, que mostra o que as pessoas hoje elas estão precisando sim recorrer a remédios para conseguir dar conta de lidar com o estresse e com a ansiedade do seu dia a dia. Tá? O número por si só já é gritante, mas quando a gente faz a comparação de 2024 com 2025, isso fica bem mais forte. Né? Então, a gente tem lá de 18% para 52% quando a gente fala de liderança, e a gente tem aqui de 21% para 59% quando a gente fala das equipes. Então, não tem como a gente duvidar que a questão de saúde mental precisa ser olhada, porque ela impacta fortemente, sim, as pessoas, a sociedade e o mundo do trabalho. Tá? E por conta disso tudo, por conta desses olhares todos das pessoas, dessas emoções todas que elas estão vivendo e a dificuldade de lidar com tudo isso, que nunca tem só relação com o mundo do trabalho, né? É maior do que isso, mas sim muito forte também no mundo do trabalho, as pessoas também começaram a repensar que lugar é esse que eu vou dar
para o trabalho, no meu dia a dia, e por isso a gente fala aqui que é o life antes do login, né? As pessoas elas estão entendendo e colocando o bem-estar num lugar prioritário, num lugar central da sua vida, né? E nesse sentido, ele ocupa o que antes era o lugar do trabalho. Então, o bem-estar hoje é o lugar de identidade, é o lugar de realização, é o lugar de status, de poder, eu já falo sobre isso, né? Então, quem aqui faz corrida? Ó, tem um grupinho bom, né? Antigamente a gente não tinha isso, não. E a corrida, o que que é? O que que significa? Quantas pessoas vocês conhecem? Os grupos de trabalho, que antes era o grupo de trabalho, o grupo de corrida, as trocas, as amizades, elas também acontecem agora em outros lugares, tá? E quando a gente fala do bem-estar de uma maneira maior, que não é só o bem-estar que a gente está falando aqui, saúde física, emocional, social, né? O bem-estar ele está ocupando um lugar importante. Ele ocupa para as pessoas o lugar de autocuidado. Então, a hora que eu falo, pós-pandemia, a gente teve muito mais esse letramento sobre emocional, né? O que é a ansiedade, o que é a depressão, o que é estar triste, estar feliz, né? A gente falou muito mais sobre isso. Então, a gente tem o letramento emocional favorecendo aqui e as pessoas nesse entendimento. A gente tem o poder, eu controlo o meu tempo, e isso, se eu posso controlar o meu tempo, isso significa que eu tenho o poder sobre as minhas escolhas no dia a dia, e aqui o status, eu tenho sucesso porque eu controlar o meu tempo, eu controlar que horas eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar de casa, se eu vou trabalhar da praia, isso é o novo status, tá? Então, o bem-estar, ele ocupa outros lugares que não só o da saúde, tá? O outro ponto que a gente trabalhou foi o sucesso life-centric. E o sucesso life-centric, o que significa? Hoje, o bem-estar também impacta na percepção, na noção, no que as pessoas entendem por sucesso. Se antes sucesso era sucesso financeiro, cargo, crescimento dentro de uma organização, hoje ele tem a ver com estabilidade. Eu já falo sobre isso. Ele tem a ver com bem-estar, que é o que a gente viu até agora. Ele tem a ver com reconhecimento e ele tem a ver com trabalho significativo. Mas o bem-estar permeia essa nova noção de sucesso, tá? Quando a gente fala de estabilidade, que tem a ver aí com sucesso, ela também tem a ver com bem-estar. A estabilidade, ela tem a ver com segurança financeira, então uma renda assim que permita eu fazer escolhas, mas uma renda que me permita ter conforto, tá? Tem a ver com estabilidade formal, vínculos que garantam os direitos. E aí aqui é interessante a gente olhar, porque um tempo atrás apareceu bastante nas redes sociais que jovens não queriam ser CLTs, né? Não, gente, jovens querem ser CLTs. Não só jovens, média gestão e alta liderança também querem ser CLTs, né? Estabilidade também emocional, porque as pessoas elas trazem que é impossível você ser produtivo se você está trabalhando num ambiente tóxico, tá? E estabilidade no sentido de crescimento. Olha, eu posso investir nessa organização que eu vou ter uma possibilidade de crescimento. O que é importante a gente entender da estabilidade é que, diferente do passado, que a gente falava estabilidade, as pessoas querem ficar 20 anos numa empresa. Estabilidade hoje não é isso. Estabilidade é movimento. Estabilidade é eu saber que eu estou aprendendo, que eu estou me desenvolvendo, porque se tiver uma outra oportunidade fora dessa organização ou dentro dessa organização, eu estou preparado para assumir. Estabilidade não é nem o conforto, a estabilidade é a segurança que a pessoa pode ter, é muito mais relacionado com empregabilidade, tá? Mas tudo está permeado pela questão do bem-estar, tá? E o terceiro aqui, o último, é o que a gente chama do modelo freemium, né, da relação freemium. A gente fez um comparativo com o modelo freemium de negócio, tá? O modelo freemium de negócio, vamos pegar o ChatGPT. A gente usa, uma parte dele é gratuito. A gente pode usar e ele oferece os serviços básicos. Se eu quero algo a mais, se eu quero uma segurança a mais, se eu quero algum recurso a mais, eu vou para o modelo que eu pago, tá? E esse é o modelo premium. As pessoas, em especial os jovens, eles estão relacionando bastante as opções de carreira, né, as entregas deles com este modelo. Então, como que isso funciona? No modelo free, no modelo básico, eu vou atender o que está no meu contrato, tá? Então, eu vou entregar o meu trabalho muito bem feito, né? O básico bem feito, não é sobre não entregar, é o básico bem feito, e vou atender o que está no contrato de trabalho, vou fazer o que está escrito ali. O que isso me garante? O meu bem-estar mínimo. Eu não vou trabalhar mais do que as horas que estão lá, eu não vou fazer mais do que as atividades que estão lá.
eu tenho ali um contrato que eu estou seguindo, entregando, e vou ter ali de volta a minha remuneração. Agora, se a empresa quer o mais, né, o a mais, ela precisa destravar esse a mais. Como que se destrava esse a mais? Quando as pessoas sentem que elas estão sendo valorizadas. E aí a valorização passa por um pouco de tudo que já foi falado aqui também. É reconhecimento financeiro? Sim, mas não é só isso. É pertencimento, é reconhecimento do ponto de vista, eles até falam, né, emocional e financeiro, é um composto ali sobre o reconhecimento. Mas aqui é importante porque o olhar sempre se você quer o meu esforço premium, você vai ter que se responsabilizar por todas as questões que envolvem isso, né? Aqui o que é importante a gente entender, além da questão que hoje a gente deixou de ser a relação que a gente tem hoje nas organizações com as pessoas é o tempo inteiro de negociação, né? E isso daqui muda a maneira como a gente vai olhar para o engajamento, a maneira como a gente vai olhar para como a gente vai trazer essas pessoas para o nosso dia a dia, tá? Tem vários pontos, sim, que a gente precisa refletir, porque quando eles falam que eles só vão entregar o básico, a gente tem uma questão aqui, né? Você deixa de aprender, você deixa de desenvolver, você deixa de experimentar outras coisas, mas aqui é uma outra discussão que a gente tem que ter sobre esse aspecto. Mas o ponto é que isto está acontecendo dentro das organizações e mudando a maneira como a gente olha para essas pessoas, tá? E aí, para a gente fechar aqui, o que tudo isso mostra para a gente, né? O que os dados da pesquisa mostram e o que a gente entende que precisa começar a ser feito dentro das organizações. Primeiro é a questão da liderança transparente, tem a ver com o senso de pertencimento, tem a ver sim também com a questão do bem-estar. Essa confiança a gente precisa resgatar, a gente está num modelo, num formato onde a desconfiança e a relação das pessoas com as organizações ela está muito fragilizada, tanto que todas as questões da NR1 também vão trazer um pouco mais desse olhar, mas aqui é fundamental, a gente precisa ter uma liderança próxima, que entenda o que está acontecendo, que entenda, escute as pessoas que estão no seu time. Não necessariamente porque tem que mudar tudo, tá? Não é sobre isso, temos que ouvir sempre e mudar tudo. Não, tem que fazer o depara. O que faz sentido para essa cultura? O que faz sentido para este negócio? O que faz sentido para essas pessoas? E fazer um pouco desse olhar. O outro ponto é da gente olhar, sim, a gestão de risco, né? E a gente reolhar, revisitar os modelos de trabalho, revisitar essa estrutura. A gente tem que fazer isso, porque o modelo de trabalho atual, ele já funcionou muito, mas hoje ele não é sustentável, ele não está dando conta dos desafios que a gente tem atualmente, tá? E a gente entender que existem novas moedas mesmo, a gente está falando aqui de transparência, coerência e integração real aqui entre a vida e o trabalho. Essas são novas moedas que as pessoas estão olhando e entendendo que são relevantes ali para o dia a dia do mundo do trabalho, tá bom? Fui bem enxuta aqui na apresentação, mas a ideia era só trazer para vocês um pouco desse olhar e de como que toda a questão do bem-estar, ele também está integrado ali no dia a dia, nas escolhas das pessoas, quando elas vão olhar para a carreira, quando elas vão falar ali das organizações. Tá bom? Eu vou deixar aqui os contatos e aqui o material, o e-book da Carreira dos Sonhos, que vocês conseguem acessar os dados completos.